Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite aos internautas. Agradecemos a Deus, a Jesus, por mais um encontro, por mais um estudo, a segunda aula do estudo do livro Os Mensageiros. Hoje nós não vamos usar o PowerPoint, porque a pessoa aqui acho que esqueceu de salvar no pendrive. Acontece. Então nós vamos fazer a leitura do capítulo e vamos comentando. O importante é ter feito a leitura, o estudo, e nós trocarmos aí o conhecimento, fazer as reflexões que são pertinentes. Bom, só antes de começar, vamos recordar, quer dizer, antes disso, eu queria até só assim destacar que no próximo feriado de Corpus Christi, entre os dias 14 a 17 de junho, se realizará o MEDNESP, que é o Congresso da Associação Médica Espírita do Brasil, onde mais de 120 palestrantes do Brasil e do mundo estarão presentes. E teremos na quarta-feira a palestra inaugural do querido Divaldo Pereira Franco, e ao longo do MEDNESP nós contaremos com a presença do André Trigueiro, que é o jornalista da Rede Globo. Ele é espírita e tem trabalhado alguns temas, dentre eles a questão da ecologia e também a questão do suicídio, como talvez alguns de vocês devem ter acompanhado via Facebook, internet, etc. Então, nós convidamos aos internautas, a vocês que têm interesse de participar, que acessem o site do MEDNESP 2017, e que possamos nos encontrar lá, porque estaremos por lá, se Deus quiser. Bom, na semana passada, então, nós iniciamos o estudo, começamos pela introdução, e ao final nós terminamos a aula da semana passada com a temática a ser refletida durante a semana, que foi... O que nós estamos fazendo nos nossos dias, a questão da responsabilidade do viver. Lembra daquela última expressão que nós colocamos no último slide? E o convite foi refletir sobre a nossa responsabilidade. E no capítulo 1, na verdade, é muito interessante, porque o Emmanuel, como sempre, muito assertivo. O capítulo 1, quando André Luiz começa a narrativa, é muito engraçado como a questão a noção da responsabilidade, como aparece na sua fala, na sua reflexão, que era o processo realmente que ele estava vivenciando, da reflexão sobre si mesmo, sobre a possibilidade e a necessidade de mudança interior. Então, o capítulo 1 começa da seguinte forma. O título é Renovação. Desligando-me dos laços inferiores que me prendiam às atividades terrestres, elevado entendimento felicitou-me o espírito. Semelhante libertação, contudo, não se fizera espontânea. Sabia no fundo quanto me custara abandonar a paisagem doméstica, suportar a incompreensão da esposa e a divergência dos filhos amados. Guardava a certeza de que amigos espirituais, abnegados e poderosos, me haviam auxiliado a alma, pobre e imperfeita, na grande transição. Antes, a inquietude relativa à companheira, ele se refere à esposa, que tinha ficado no campo terrestre. Torturava-me incessantemente o coração, mas agora, vendo-a profundamente identificada com o segundo marido, não via recurso outro que procurar diferentes motivos de interesse. Uma das preocupações de André Luiz era como é que ficaria a família, como é que ficaria a esposa, seus filhos. Então isso trouxe, e se nós
relermos o Nosso Lar, nós vamos encontrar isso, né? Esse processo de adaptação de André Luiz no mundo espiritual e aquilo que o angustiava, né? Referente às questões dos familiares que tinham permanecido na crosta. Foi assim que, eminentemente surpreendido, observei minha própria transformação no curso dos acontecimentos. Experimentava o júbilo da descoberta de mim mesmo. Dantes vivia a afeição do caramujo, segregado na concha, impermeável aos grandiosos espetáculos da natureza, rastejando no lodo. Agora, entretanto, convencia-me de que a dor agira em minha construção mental. A maneira do alvião pesado, cujos golpes eu não entendera de pronto. Alvião como se fosse uma marreta, né, uma enxada. O alvião quebrara a concha de antigas viciações do sentimento, libertara-me, expusera-me o organismo espiritual ao sol da bondade infinita. E comecei a ver mais alto, alcançando longa distância. Então o que ele está querendo dizer aqui, o que ele traz como reflexão é que ele estava muito envolvido com as preocupações dele, com aquilo que o torturava, com o apego que ele tinha às questões materiais, e tudo aquilo que ele vivenciou e que ele começou a refletir de uma outra maneira, e o pensamento e o sentimento dele era sempre voltado, ou a gente pode dizer que eram cristalizados, pois eram inferiores, à semelhança, né, de um caramujo segregado na concha. E o que fez com que essa concha fosse quebrada? Foi, obviamente, e a concha era todas as suas viciações, as suas dificuldades, a sua forma de ver limitada. E foi, na verdade, toda essa possibilidade de compreender melhor as relações, e compreender melhor o seu propósito, compreender a necessidade de seu reajuste junto às leis divinas, é que ele foi então se modificando, a ponto dele dizer que isso também modificava o seu corpo espiritual, porque ele diz aqui, expusera-me o organismo espiritual ao sol da bondade infinita. Lembrar que o pensamento modela o corpo espiritual ou perispírito. Então, à medida em que o ser muda o seu pensamento, ele muda também o seu corpo espiritual. E daí nós podemos explicar muitas vezes também as modificações e as transformações do ponto de vista do corpo físico, quando nós mudamos a maneira de pensar, os nossos sentimentos. Pela primeira vez, ele continua, cataloguei adversários na categoria de benfeitores. Comecei a frequentar de novo o ninho da família terrestre, não mais como senhor do círculo doméstico, mas como operário que ama o trabalho da oficina que a vida lhe designou. Não mais procurei na esposa do mundo a companheira que não pudera compreender-me, e sim a irmã a quem deveria auxiliar quanto estivesse em minhas forças. Abstive-me de encarar o segundo marido como intruso que modificara meus propósitos, para ver apenas o irmão que necessitava o concurso de minhas experiências. Não voltei a considerar os filhos propriedade minha, e sim companheiros muito caros, aos quais me competia estender os benefícios do conhecimento novo, amparando-os espiritualmente na medida de minhas possibilidades. Então ele começa a perceber a sua família terrestre de uma outra forma. Ele passa a compreender de que aquela vontade de querer dominar, controlar a situação, achar que a família lhe pertencia, ao despertar para outros valores, ter outras percepções daquilo que é a vida espiritual e do papel e da capacidade que cada um tem aqui encarnado de também ter as suas escolhas, né, ter a possibilidade de manifestar o seu livre-arbítrio, ele começa a perceber de que a conduta dele, a forma de como ele via a família, o segundo marido da esposa, teria que ser diferente.
porque essa forma diferente de perceber também fazia com que ele pudesse se tornar uma pessoa melhor. E ele continua: compelido a destruir meus castelos de exclusivismo injusto, senti que outro amor se instalava em minha alma. Órfãos de afetos terrenos e conformado com os desígnios superiores que me haviam traçado diverso rumo ao destino, comecei a ouvir o apelo profundo e divino da consciência universal. Somente agora percebia quão distanciado vivera das leis sublimes que regem a evolução das criaturas. A natureza recebia-me com transportes de amor. Suas vozes agora eram muito mais altas que as dos meus interesses isolados. Conquistava pouco a pouco o júbilo de escutar-lhe os ensinamentos misteriosos no grande silêncio das coisas. Os elementos mais simples adquiriam aos meus olhos extraordinária significação. A colônia espiritual que me abrigara generosamente revelava novas expressões de indefinível beleza. O rumor das asas de um pássaro, o sussurro do vento e a luz do sol pareciam dirigir-se à minha alma, enchendo-me o pensamento de prodigiosa harmonia. Ele começou a perceber que era importante aproveitar o hoje, contemplar as pequenas coisas do dia a dia. Da mesma forma como nós fazemos, né? Não é assim que nós fazemos? Ou muitas vezes nós deixamos nos adentrar no campo da ansiedade, das preocupações excessivas, e muitas vezes nós deixamos de aproveitar o dia que temos. A vida espiritual, inexprimível e bela, abrira-me os pórticos, as portas resplandecentes. Até então, viver em nosso lar como hóspede enfermo de um palácio brilhante, tão extremamente preocupado comigo mesmo que me tornara incapaz de anotar deslumbramentos e maravilhas. A conversação espiritualizante tornara-se-me indispensável. Veja, a partir desse momento, o que ele diz em relação a como ele vivenciava algumas situações no plano espiritual. Aprazia-me, dizia ele, antigamente, torturar a própria alma com as reminiscências, com as lembranças da terra. Estimava as narrativas dramáticas de certos companheiros de luta, lembrando o meu caso pessoal e embriagando-me nas perspectivas de me agarrar novamente à parentela do mundo, valendo-me de laços inferiores. Mas agora, perdera totalmente a paixão pelos assuntos de ordem menos digna. As próprias descrições dos enfermos nas câmaras de retificação figuravam-se-me desprovidas de maior interesse. Não mais desejava informar-me da procedência dos infelizes. Não indagava de suas aventuras nas zonas mais baixas. Buscava irmãos necessitados. Desejava saber em que lhes poderia ser útil. Então, em um primeiro momento, o que o André Luiz fazia? Ele procurava saber de onde a pessoa tinha vindo, como é que tinha sido o problema, né, como que tinha morrido, o que tinha acontecido, quem tinha traído, quem tinha assassinado, né, porque era a forma que ele tinha naquele momento, naquela etapa evolutiva dele, de também refletir um pouco sobre a sua situação, sobre aquilo que tinha acontecido, e aquilo de certa forma também fazia o relembrar, né, de toda a sua vivência, e isso de certa forma, né, como se ele ficasse ainda apegado àquelas questões que tinham acontecido na vida terrena. Mas aí ele começa a ter uma postura atuante, ele começa a perceber que lidar com o sofrimento do outro é também uma oportunidade, na verdade, não apenas de relembrar o nosso sofrimento, de fazer comparações, mas é termos a possibilidade de auxiliar o outro naquilo que é necessário, de fazer o bem independentemente da situação, ou seja, com desinteresse, porque no fundo ele tinha o interesse de refletir, de se apegar às suas questões pessoais, relembrar de certa forma tudo aquilo que tinha vivenciado, e aí ele começa a perceber que não adianta a gente sempre apenas relembrar o passado, se apegar às questões que já aconteceram,
Porque o mais importante é o que nós fazemos também daqui para frente. Temos que aprender com as coisas que aconteceram e tirar um aprendizado. Mas não se torturar, não guardar mágoas, evitar ressentimentos, que é o mais difícil. Identificando essa profunda transformação, falou-me Narcisa certo dia: André, meu amigo, você vem fazendo a renovação mental. Em tais períodos, extremas dificuldades espirituais nos assaltam o coração. Lembre-se da meditação no Evangelho de Jesus. Sei que você experimenta intraduzível alegria ao contato da harmonia universal, após o abandono de suas criações caprichosas, mas reconheço que ao lado das rosas de júbilo, defrontando os novos caminhos que disseram para a sua esperança, há espinhos de tédio nas margens das velhas estradas inferiores que você vai deixando para trás. Seu coração é uma taça iluminada aos raios do alvorecer divino, mas vazia dos sentimentos do mundo que a encheram por séculos consecutivos. Então aqui ela destaca para ele que é nesses momentos onde a nossa consciência, a nossa reflexão sobre nós mesmos, sobre aquilo que aconteceu com a gente, quando a gente dá os primeiros passos para tentar realizar a mudança interior, nesses momentos acontecem realmente algumas situações que mobilizam e que fazem com que a gente precisa ter um esforço maior, uma determinação maior. As atrapalhações, entre aspas, muitas vezes de ordem material, mas sobretudo aquelas de ordem espiritual, emocional, são as montanhas que devem ser superadas. São as montanhas que precisam ser ultrapassadas pelo elemento da fé. Porque é a fé que move as montanhas. E as montanhas são essas dificuldades. E aí ele concorda, Narcisa tinha razão. Suprema alegria inundava-me o espírito, ao lado de incomensurável sensação de tédio, quanto a situações de natureza inferior. Sentia-me liberto de pesados grilhões, algemas, porém não mais possuía o lar, a esposa, os filhos amados. Regressava frequentemente ao círculo doméstico e aí trabalhava pelo bem de todos, mas sem qualquer estímulo. Minha devotada amiga acertara. Meu coração era bem um cálice luminoso, porém vazio. A definição comovera-me. Vendo-me as lágrimas silenciosas, Narcisa acentuou: encha, André, sua taça nas águas eternas daquele que é o doador divino. Além disso, todos nós somos portadores da planta do Cristo, na terra do coração. Em períodos como o que você atravessa, há mais facilidade para nos desenvolvermos com êxito se soubermos aproveitar as oportunidades. Enquanto o espírito do homem se engolfa apenas em cálculos e raciocínios, preocupado com as questões materiais, o Evangelho de Jesus não lhe parece mais que repositório de ensinamentos comuns. Mas, quando se lhe despertam os sentimentos superiores, verifica que as lições do Mestre têm vida própria e revelam expressões desconhecidas da sua inteligência, à medida que se esforça na edificação de si mesmo, como instrumento do Pai. Quando a gente passa a ter uma postura atuante, quando nós encaramos a nós mesmos e aos outros de uma maneira mais realista, não de maneira ilusória, fantasiosa, mas quando a gente procura identificar nas situações e no outro uma oportunidade de nos melhorarmos. Quando crescemos para o Senhor, seus ensinos crescem igualmente aos nossos olhos. Vamos fazer o bem, meu caro. Encha seu cálice com o bálsamo do amor divino. Já que você pressente os raios da alvorada nova, caminhe confiante para o dia. E conhecendo o meu temperamento de homem, amante do serviço movimentado, ela acrescentou:
você tem trabalhado bastante aqui nas câmaras, onde me preparo por minha vez, considerando o futuro próximo na carne. Ou seja, ela estava se preparando também para reencarnar, né? A Narcisa. Não poderei, portanto, acompanhá-lo, mas creio deve você aproveitar os novos cursos de serviço, instalados no Ministério da Comunicação. Muitos companheiros nossos habilitam-se a prestar concurso na Terra, nos campos visíveis e invisíveis ao homem, acompanhados todos eles por nobres instrutores. Poderia você conhecer as experiências novas, aprender muito e cooperar com a excelente ação individual. Por que não tenta? Antes que pudesse agradecer o convite valioso, Narcisa foi chamada ao interior das câmaras, a serviço, deixando-me dominado por esperanças diferentes de quantas abrigara até então, relativamente às minhas tarefas. Então vejam vocês que Narcisa sabia o que ia no íntimo de André Luiz. Ela conhecia ele já há algum tempo, percebia que ele tinha um desejo sincero de se renovar, de poder ajudar, de poder fazer o bem. Ele se esforçava com isso, mas aí o que acontecia? Ele começou a perceber que precisa de muito esforço, precisa de muita dedicação. É igual quando a gente vai começar alguma tarefa na casa espírita, na casa religiosa, uma atividade voluntária, e aí a gente começa geralmente por empolgação. Aí a gente vai se empolgando, vai gostando, vai sendo legal, vai lá, prepara a sopa, dá palestra, dá passe, etc, etc. E aí o que acontece? Você começa a ter que enfrentar as dificuldades dos relacionamentos, com a personalidade um do outro, tem que chegar sempre no horário, tem que ter a disciplina, o preparo. Aí começa a acontecer as adversidades da vida, as questões materiais, financeiras, de relacionamento, do trabalho. E aí a gente começa a perceber, puxa, o quanto é difícil persistir na seara do bem. Estou falando alguma besteira ou é isso que acontece? É bem isso. É bem isso, né? Então, e é nesse momento que a gente tem que persistir. Sabe aquela vontade, às vezes, no dia do trabalho, que dá aquela vontade de, puxa, hoje eu vou ficar na minha casa, assistir TV, está chovendo. Aí um dia você não vai porque está chovendo, outro dia porque tem visita em casa, outro dia porque você ficou estressado no trânsito, no trabalho, não deu tempo de chegar. E aí você vai se distanciando do trabalho. É isso que acontece. E aí com André Luiz nesse capítulo, a gente aprende que tudo depende de esforço realmente. Que por mais que a gente comece a perceber as pessoas de uma outra forma, e que a gente vai melhorando em alguns aspectos, mas essa melhora não é completa. Ela pode ser sempre cada vez melhor. Portanto, aquilo que nós vimos na aula anterior sobre a responsabilidade do viver, André Luiz, no primeiro capítulo do livro, nos exemplifica sobre a noção da responsabilidade. Porque por mais que tenhamos boa vontade, que comecemos a dar os passos iniciais, são apenas passos iniciais. Não é a nossa evolução completa. Não é o aprendizado imediato, integral. Para a gente chegar na faculdade, a gente não passa lá pelo primário, ginásio, ensino médio, vestibular. Assim também é quando nós estamos evoluindo do ponto de vista espiritual. Alguma pergunta e alguma reflexão sobre esse primeiro capítulo? Que daqui a pouco nós vamos entrar já no 2. Eu acho que o valor de 8 anos que o nosso André Luiz ficou lá, trouxe para nós um grande valor de valorizar realmente aquilo que ele passou e que ele veio trazer para todos nós dentro do Espiritismo. Esse é o grande valor do nosso André Luiz, né? É tudo isso que você está falando, tudo isso que você realmente despertou.
e um grande momento para todos nós espíritas que somos, e batalhando para realmente cada vez mais a gente se conscientizar dentro desse grande caminho que é conhecer realmente a ação e reação da besta, essa lei que rege e empurra todos nós para subir essa escada. Nós estamos num momento de transição. Exatamente. É extremamente, vamos dizer assim, praticamente natural que os conflitos, que os ambientes onde a gente frequenta, que o nosso lar, que o nosso ambiente de trabalho, que a situação que nós vivenciamos no planeta, realmente traga para a gente momentos de ansiedade, de tensão, de dúvidas. É natural que em um primeiro momento a gente sinta dessa forma. Mas por outro lado, se a gente não tiver uma postura, uma fé, uma confiança e uma determinação para que a gente possa compreender isso de uma outra forma e através da oração e da vigilância, do autoconhecimento e do serviço com desinteresse, são esses os elementos que vão nos auxiliar para que a gente passe por tudo isso da melhor forma. Porque é importante que a gente destaque que nenhum filho de Deus está desamparado. Todas as situações que estamos vivenciando é para um aprendizado. Se podemos transformar, modificar, ótimo, nos esforcemos para isso. E aquilo que nós não podemos modificar, tenhamos a paciência e a resignação. Porque Deus tem todo um propósito para cada um de nós e para a humanidade nesse momento. Eu pergunto sobre André Luiz, quando ele encarnado aqui na Terra, ele não tinha tanto essas virtudes, né? Ele se demonstrou posteriormente. Será que não estava enraizado, adormecido essas virtudes e depois se manifestou por um tempo? Porque aprender rapidinho tudo que não parece meio, né, pouco tempo, né, para que ele aprendesse todo esse cabedal de conhecimento e as informações que ele nos dá. Né? Bom, o tempo ao certo eu não sei precisar, mas se a gente imaginar que na sua vida física ele desencarna no início do século XX e que as primeiras manifestações e os escritos a partir ou através de Chico Xavier se dá aí por volta de 1944, década de 40, enfim, nós podemos compreender que esse aperfeiçoamento, talvez aos nossos olhos, possa parecer que foi muito, mas na verdade foi o que foi possível, o que ele estava aberto, o que ele, por mérito dele, por determinação dele, ele conseguiu ir aprendendo e acredito que no fundo, talvez naquele momento ele percebia que ele tinha muito mais fragilidades do que virtudes. E a gente vive em um mundo que a gente sempre procura ressaltar mais o lado bom, quer dizer, dentro do meio espírita a gente procura sempre, a partir dessas mensagens e dos relatos, colocar esses seres, essas pessoas, numa condição muito elevada, mas eles têm a consciência de que eles não são tão elevados e tão iluminados. Então acho que tem isso também, a nossa forma como a gente os vê, né? Pois não, pode. Uma coisa que eu achei interessante no Bonhoeffer, que eu reli, é que quando ele começou a ter condição de querer já começar a trabalhar, o mentor, que agora eu não lembro o nome, falou para ele assim, mas você vai começar a trabalhar, mas não como médico, você vai ter que começar a aprender nos trabalhos mais simples e mais baixos, porque você tem que trabalhar a questão do orgulho, porque parece que era uma coisa que tinha pegado na vida dele enquanto médico. Eu achei legal essa... André Luiz era um médico muito vaidoso, e no nosso lar ele diz, né, que muitas vezes quando ele atendia os pacientes, muitas vezes de uma maneira muito ríspida, ou, né, muitas vezes sem tanto tato, a própria forma como ele lidava com alguns vícios que ele tinha, né, quer dizer, ele reconhece, depois de um certo tempo, após ter passado um bom tempo lá no umbral, ele começa a despertar pouco a pouco, ele começa a perceber que realmente o cálice dele
como a Narcisa coloca, era vazio, era desprovido de sentimentos mais elevados, de que o orgulho, a vaidade dele, dentro da profissão que ele exercia, da forma como ele agia com as pessoas, isso levou ele para aquela situação que ele se encontrou por um certo tempo e que pouco a pouco, né, ele foi vendo que precisava mudar. Ele foi sendo tocado e ele teve abertura de espírito para falar, olha, eu não quero mais sofrer. Porque ele sofria. E sofria, sobretudo, com a sua consciência, que é a forma como nós sofremos geralmente. Principalmente quando a gente desencarna. Porque quando a gente toma consciência de que a gente não conseguiu realizar tudo aquilo que a gente deveria ter realizado, essa é a maior culpa, ou é o maior transtorno. Não é alguém ir para a cadeia, ter que pagar a multa, ser preso, qualquer outra coisa aqui. Né? Eu fico pensando nesses nossos políticos, né? Que o que eles estão colhendo agora é fichinha. Ficar longe da família, ficar lá na cadeia, isso é ficha. O problema vai ser quando eles desencarnarem. A tomada da consciência. Luiz, só para te deixar passar a pergunta, dando claro. continuidade a esse pensamento do seu Edivaldo. Quando a gente começa a trabalhar, na sala, principalmente o seu Edivaldo, ele sempre orienta a gente a ler 2 livros, Desobsessão e Mecanismos da Mediunidade. O Desobsessão é o nosso manual de boas práticas, o que vamos fazer no dia do trabalho a partir da hora que acordamos. Então, até chegar no trabalho em si, o André Luiz nos mostra tudo. Chegou visita, o que tem que se alimentar no dia, desde a hora que acordou, toda a disciplina daquele dia. Então, não é fácil. Então, se a gente quiser uma coisa, e o que nos pode servir de móvel para a gente não desistir? Que uma hora vai, né, chegar num limite, o que eu estou fazendo aqui? É justamente isso. O que eu deveria estar fazendo aqui? Mas São Paulo a gente sabe o que é, tem dia que não dá, né? Reunião, coisa assim. Quando é trabalho e não dá para se evitar, eu não posso faltar. Agora, quando a gente consegue sair um pouco mais cedo, estou cansado, vem trabalhar porque descansa aqui. É tentável. Então, o Desobsessão é o livro que nos ensina a trabalhar. A gente não pode esquecer, né? E ontem a gente teve um colega que falou isso pra gente. A gente não pode esquecer que, na verdade, nós somos médiuns dentro da casa espírita e fora da casa espírita. Todo dia. Todo dia. 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. E quando é ano bissexto, 366. Não é? Então vamos lá. Capítulo 2. O título é Aniceto, um dos instrutores de André Luiz, nessa etapa, naquela uma semana que ele vai ter dentro de um ministério, que nós vamos aprender, nós vamos ver aqui qual é, e nós vamos conhecer um pouquinho, né, sobre a mensagem e a postura de Aniceto. Então, é a introdução para que nós possamos conhecer esse instrutor. Então, André Luiz começa assim: comunicando meus novos propósitos a Tobias, verifiquei a satisfação que lhe transpareceu do olhar. Fique tranquilo, disse bondoso, você possui a quantidade necessária de horas de trabalho para justificar o pedido. Temos, por nossa vez, grande número de colegas na comunicação, no Ministério da Comunicação. Não será difícil localizá-lo com instrutores amigos. Conhece o nosso estimado Aniceto? Não tenho esse prazer de conhecê-lo ainda. E aí o Tobias comenta: é um antigo companheiro de serviço. Continuou informando-o de maneira amável. Esteve conosco na regeneração algum tempo. Em seguida, devoltou-se a tarefas sacrificiais no Ministério do Auxílio. E hoje é instrutor competente na comunicação, onde vem prestando concurso respeitável. Conversarei a respeito com o ministro Genésio. Não tenha dúvidas, seu desejo, André, é muito nobre aos nossos olhos. Então veja, duas questões aqui que são importantes. A primeira é a questão, né, da quantidade necessária de horas de trabalho para justificar o pedido.
Ou seja, aquilo que nós temos como possibilidade de ascendermos em novos trabalhos, em novas tarefas, de sermos mais, não vou dizer valorizados, é que não me vem outro termo em mente, mas à medida em que nós temos a possibilidade de galgar, né, outras condições de aperfeiçoamento, vamos dizer assim, essa possibilidade está condicionada àquilo que fizemos anteriormente. Portanto, tudo aquilo que vivenciamos, as nossas possibilidades de auxílio, possibilidade, né, de trabalho, o fato da gente se engajar em alguma tarefa, do ponto de vista espiritual, isso tem um fator condicionante, que é o fato daquilo que nós fazemos no bem. Então é igual quando, por exemplo, lógico, dado com as suas comparações aí não tão semelhantes, mas se nós imaginarmos alguém que começa a trabalhar numa empresa, que começa como office boy, ele só muda de cargo, por exemplo, e ele vai trabalhar dentro lá do escritório para executar determinada função, se o chefe tem a confiança nele, se ele mostrou dentro do trabalho dele que ele fez direitinho, e daí passado algum tempo, ele está trabalhando naquele setor, ele passa a ser o chefe do departamento. Talvez depois de um certo tempo, alguns anos, alguns meses, e à medida em que ele vai se sacrificando, que ele vai se dedicando, que ele vai se aperfeiçoando, estudando, trabalhando algumas questões, pode ser que ele chegue a gerente. E daí assumir um cargo de diretoria mais para frente. Mas o que precisou fazer, o que foi necessário para que ele chegasse nessa posição? Esforço, trabalho, dedicação. Só que não é esse trabalho material que a gente está descrevendo ou exemplificando aqui. É o trabalho íntimo, com desinteresse, a serviço do próximo. Não é? Como é que a gente faz isso? Dentro de casa a gente pode fazer isso? Tendo paciência, tolerância, respeito, amorosidade. Podemos fazer isso fora de casa também? Sim. Podemos. E ele continua: o prestimoso companheiro deixou-me num mar de contentamento indefinível. Comecei a compreender o valor do trabalho. Ele começa a despertar e ver, puxa, realmente trabalhar no bem é extremamente importante. Porque só assim que nós vamos ter a possibilidade de assumir outros compromissos, de continuar auxiliando de uma outra maneira, de atingir um grau de satisfação, de prazer, de reconhecimento, até à medida em que nós nos esforçamos no serviço do bem. A amizade de Narcisa e Tobias era tesouro de inapreciável grandeza, que o espírito de serviço me havia descortinado ao coração. Então é importante que a gente sempre tenha referências na nossa vida, né? Assim como tantos aqueles que passaram por esta casa são referência para a gente, também é importante, né, que a gente tenha essas referências ao longo da vida, para que a gente possa aprender aquilo de bom, de alguém que tem uma condição maior do que a nossa do ponto de vista espiritual, que possa passar uma mensagem não só de consolo, mas que mostre para a gente que aquele caminho, o caminho do amor, da tolerância, do estudo, vale a pena. Novo setor de luta, desdobrar-se-ia a minha alma. Não deveria perder a oportunidade. Nosso lar estava cheio de entidades ansiosas por aquisições dessa natureza. Muitos queriam trabalhar, sair daquela situação e de poder auxiliar mais e mais, mas precisariam ter o quê? Horas trabalhadas. Precisariam de ter o quê? Esforço, né? Anterior. Não seria justo entregar-me de boa vontade ao novo aprendizado? Não seria, além disso, certo da minha volta à carne, em futuro talvez não distante,
a providência constituiria a realização de profundo interesse ao meu aproveitamento geral. Misteriosa alegria dominava-me todo, sublimada esperança iluminava meus sentimentos. Veja a importância de termos a alegria de viver, alegria de sair para o trabalho, alegria para cuidar da casa, alegria para encontrar o amigo, alegria para frequentar a comunidade religiosa. Isso é alegria de viver. Aquele desejo ardente de colaborar em benefício dos outros, que Narcisa me acendera no íntimo, parecia encher agora a taça vazia do meu coração. Ele começava a perceber de que, eu posso inundar a taça do meu coração com alegria, com mais trabalho, com mais oportunidade de servir. Trabalharia sim, conheceria a satisfação dos cooperadores anônimos da felicidade alheia. Procuraria a prodigiosa luz da fraternidade por meio do serviço às criaturas. Ora, como é que a gente vai conseguir a luz da fraternidade se não for com um contato com o outro, com um diferente, com aquele que nos incomoda, com aquele que nos mostra os nossos defeitos, que nos aponta, que muitas vezes não é a melhor conduta, não é a melhor forma de agirmos. Porque é só assim que a gente vai conseguir desenvolver esse espírito de fraternidade dentro do nosso coração. À noite, fui procurado por Tobias, sempre generoso, trazendo-me a confortadora aquiescência do ministro Genésio. Com sorrisos afetuosos, convidou-me a acompanhá-lo. Conduzir-me-ia à presença de Aniceto, para conversarmos relativamente ao assunto. Emocionadíssimo, segui para a residência da nova personagem que se ligaria fundamente à minha vida espiritual. Aniceto André Luiz teria, na figura de Aniceto, um estímulo, um exemplo para que pudesse realizar as suas mudanças, as suas transformações, a sua capacidade de auxiliar. Aniceto, ao contrário de Tobias, não se consorciara em nosso lar. Vivia ao lado de 5 amigos que lhe foram discípulos na terra, em edifício confortável, encravado entre árvores frondosas e tranquilas que pareciam postas ali para protegerem extenso e maravilhoso roseiral. Recebeu-nos com extrema gentileza, o que me causou excelente impressão. Aparentava ele a calma refletida do homem que chegou à idade madura, sem fantasias da mocidade inexperiente. Embora lhe transparecesse muita energia no rosto, revelava o otimismo sadio do coração cheio de ideais sacrossantos. Muito sereno, recebeu todas as alegações do meu benfeitor, dirigindo-me, de quando em vez, olhares amistosos e indagadores. Veja a percepção de André Luiz, de compreender aquilo que o outro tem de melhor em seu coração, não dos bens materiais, não da sua aparência externa, não da sua, mas a sua postura, o seu coração, os seus valores. Isso é muito importante porque, como nós aprendemos, que somos acompanhados por uma multidão, seja a nossa consciência, seja os nossos amigos, os nossos familiares, os nossos obsessores e por todos aqueles que nos acompanham dentro da jornada terrena. Tobias, então, falou longamente, comentando minha posição de ex-médico no plano terráqueo, agora em reajustamento de valores no plano espiritual. Depois de examinar-me com atenção, o orientador aduziu: não há o que embargar, meu prezado Tobias. Não há o que colocar dificuldade ou impedir isso. No entanto, é preciso reconhecer que a solução depende do candidato, depende se André Luiz vai querer isso. Sabe você que estamos aqui na instituição do homem novo. Na instituição do homem novo. O que quer dizer isso? Oi? Renovação, transformação, autoconhecimento, vontade de servir com desinteresse. André está pronto e disposto, adiantou o amigo carinhosamente.
Eram amigos, ele sabia que André queria isso, né? Aniceto fixou em mim um olhar penetrante e advertiu: nosso serviço é variado e rigoroso. O departamento de trabalho, afeto à nossa responsabilidade, aceita somente os cooperadores interessados na descoberta da felicidade de servir. Se naquela primeira aula eu deixei o termo responsabilidade de viver, eu queria que nós pudéssemos refletir essa semana sobre o termo felicidade de servir, comprometendo-nos mutuamente a calar toda espécie de reclamação. Não adianta a gente só ficar reclamando vendo os problemas. Aqui a gente não fica olhando só os problemas, a gente tenta buscar soluções dentro daquilo que é possível. Ninguém exige expressão nominal nas obras úteis realizadas, e todos respondem por qualquer erro cometido. Se a pessoa faz parte de um grupo, se aquela pessoa errou, todos de alguma forma, lógico, não a rigor, mas de alguma forma talvez a gente pudesse ter auxiliado aquela pessoa com uma orientação adequada, com um acolhimento adequado. Por mais que a ação em si tenha sido realizada por aquela pessoa, pela forma como foi, mas naquele local, aquela condição, aquela equipe de trabalho, todos se responsabilizavam uns pelos outros. Será que isso também não é fraternidade? Não é responsabilidade de viver? Achamos-nos aqui num curso de extinção das velhas vaidades pessoais trazidas do mundo carnal. Dentro do mecanismo hierárquico de nossas obrigações, interessamo-nos tão somente pelo bem divino. Consideramos que toda possibilidade construtiva vem de nosso Pai, e esta convicção, esta fé, nos auxilia a esquecer as exigências descabidas de nossa personalidade inferior. Então, carregamos dentro da gente ainda aqueles entraves, né? Aquela forma de querer dominar, de achar que tudo tem que sair conforme nós queremos, no tempo que nós desejamos. Mas num trabalho de fraternidade, num trabalho de grupo, é preciso que a gente procure deixar a nossa vaidade de lado. É preciso que a gente possa ver o que cada um tem de melhor e, ao surgirem os problemas, é a gente ajudar a todos a resolverem os problemas. E não apenas criticar e apontar os erros. É isso que é o aprendizado que Aniceto deixa a André Luiz. Identificando minha surpresa, Aniceto esboçou um gesto significativo e continuou: nos trabalhos de emergência, destinados à preparação de colaboradores ativos, tem um quadro suplementar de auxiliares, constante de 50 lugares para aprendizes. Aqui ele vai descrever como é que era o grupo que ele coordenava. Então tinha 50 lugares para aprendizes. No momento ele dispunha de 3 vagas. E diz que a intensa atividade de instrução, de estudo, necessária a servidores que cooperarão em socorros urgentes na terra. Orientadores há que se fazem acompanhar nos serviços da crosta. Esse grupo tem um apoio, tem um supervisor, tem alguém que organiza, que orienta, que acolhe. Por todo o pessoal em aprendizado, mas eu adoto o processo diferente. Costumo dividir a classe em grupos especializados. Aqui ele está descrevendo como é que era essa tarefa no Ministério da Comunicação. Então, ele costumava a dividir a classe para o melhor aproveitamento. Sobretudo na prática também. Tenho presentemente um sacerdote católico romano na equipe, um médico, 6 engenheiros, obviamente que eram as profissões que esses espíritos tiveram na vida anterior, 4 professores, 4 enfermeiras, 2 pintores, 11 irmãs especializadas em trabalhos domésticos
e 18 operários diversos. Isso que é uma equipe multidisciplinar, né? Em nosso lar, a ação que nos compete é desdobrada de maneira coletiva. Mas, nos dias de aplicação na crosta terrestre, não me faço seguido de todos. Naturalmente, não se negará ao engenheiro, ao operário, o ensejo, por exemplo, de aquisição de conhecimentos outros, que transcendem a paisagem das realizações que lhes cabem. Mas tais manifestações devem constar do quadro de esforços espontâneos, no tempo vasto que cada qual ofere para descanso e entretenimento. Então veja, não era exigido deles que eles pudessem ter conhecimentos ou realizassem atividades diferentes daqueles que eles tinham naquele momento. Eles teriam a possibilidade de ir aprendendo na diversidade. Olha a questão da fraternidade aí novamente. A questão da gente refletir que nós vivemos num contexto de interdependência. Isso dentro do conhecimento que nós chamamos de envelhecimento ativo, a Organização Mundial da Saúde diz isso, né? Que as gerações são interdependentes. A criança precisa do adulto, o adulto precisa do idoso, e todo mundo depende dos outros. Para a sua segurança, para a saúde, para o equilíbrio das relações. Considerando, pois, o serviço atual, temos interesse em aproveitar as horas no limite máximo, não só em benefício dos que necessitam de nosso concurso fraternal, como também a favor de nós mesmos, no que toca à eficiência. Ponderei admirado o curioso processo enquanto o orientador fez longa pausa. Após mergulhar toda a atenção em mim, como se desejasse perceber o efeito de suas palavras, Aniceto continuou. Este método não visa apenas criar obrigações para os outros. Não é uma coisa para que cada um siga aquele padrão, aquela regra. Não é só somente para que ele cumpra com o seu dever e pronto. Não é assim. Aqui como na Terra, quem alcança a melhor porção nas aulas e demonstrações não é propriamente o discípulo, e sim o instrutor, que enriquece observações e intensifica experiências. Olha que interessante. Quando o ministro Esperidião me chamou a exercer o cargo, isso é Aniceto falando, aceitei-o sob a condição de não perder tempo na melhoria e educação de mim mesmo. Ou seja, quando estamos dentro de uma condição onde estamos coordenando, onde estamos realizando